mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, muito bem-vindos, abençoados e abençoadas. Você está no Centro Educativo do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly e convido você para irmos juntos durante os próximos minutos. Hoje eu tenho o privilégio de ministrar a quarta parte do nosso tema, da nossa aula, da nossa palestra, chamada Como Apresentar o Caminho Mais Excelente. Esse é um tema muito específico, um assunto muito especial, que certamente agrada àqueles que gostam de estudar essas coisas espirituais e àqueles que gostam de receber uma informação que certamente mudará a sua vida para melhor. Pois então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos transmitindo somente pelo YouTube Pedro Kelly RCC. Portanto, eu peço a todos vocês que compartilhem esse link com todos os teus contatos. E não se esqueça, né? Deixe teu like, inscreva-se no canal. Deixe teu like e inscreva-se no canal, porque isso me ajuda a alavancar o nosso ministério um pouco mais ainda. Muito agradecido pela audiência de todos vocês e eu espero que essa aula de hoje seja muito proveitosa para o entendimento em relação aos olhos do entendimento espiritual. Nós aqui transmitimos uma ciência, uma informação que promete fazer essas mudanças permanentes na sua vida, tá bom? Então, não saia daí, agora eu vou tocar a vinheta oficial de Reconciliados com Cristo e a seguir eu volto direto no tema que se chama Como Apresentar o Caminho Mais Excelente? Parte 4, separar a posição da condição. Isso é muito importante, não saia daí. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Pois muito bem, abençoados todos vocês. É um privilégio para mim
estar aqui novamente, ter a oportunidade de ministrar na tua vida uma palavra que é um conhecimento, uma informação, ou como nós chamamos carinhosamente, uma semente para reflexão. Eu gostaria de te convidar a refletir assim. O tema de hoje se chama Como apresentar o caminho mais excelente. E hoje nós vamos ministrar a parte 4 e tem um subtítulo que eu classifiquei da seguinte maneira: separar a posição da pessoa da condição desta mesma pessoa. Isso é importante. Gostaria de aclarar que essa série que nós estamos fazendo hoje, entrando na parte 4, é uma série que vai dedicada a todos aqueles que desejam estudar diligentemente, de maneira sóbria, sincera e honesta, as ministrações que a gente ensina aqui. Portanto, essa série começou a ser ministrada no dia 26 de novembro, foi terça-feira passada, com o primeiro tema, que eu discorri, melhor dizendo, um pouco, a respeito de como, a quem, quando você deve apresentar o caminho mais excelente, verdade? E também qual é a credibilidade que você pode demonstrar para que alguém te ouça. Você precisa ter alguma credibilidade, então é importante você reconhecer de quem você aprendeu, quem te orientou, ou melhor dizendo, quem te gerou em Cristo Jesus, quem te gerou nesta fé, verdade? No dia 28, quinta-feira passada, eu ministrei voltado para o tema como começar a falar para alguém em termos doutrinais. E eu me lembro que eu comecei com uma negativa. Nunca fale para uma pessoa nova sobre predestinação sem antes explicar a esta pessoa a pré-existência. Então, são 2 dias, 2 aulas de pouco mais de meia hora cada uma que você deve acessar porque vão te fazer bem e você então vai formando os degraus, né? Na terça-feira passada, dia 3, porque hoje é dia 5, quinta-feira, 5 de dezembro, então dia 3, terça-feira passada, o assunto de como apresentar o caminho mais excelente veio com o subtítulo O Propósito. Você precisa saber qual é o propósito que você tem quando você apresenta este caminho, que é o caminho mais excelente, que Priscila e Áquila demonstraram a Apolo. Lembre-se que Apolo era um grande pregador, eloquente, conhecedor das escrituras do Velho Pacto. Quando fala escrituras, está falando do Velho Pacto, até porque naquela época não existia Bíblia assim como tal, como hoje em dia, 2024. Então, quando fala as escrituras, que Apolo era um conhecedor, e um pregador que era eloquente, que era bem articulado, falava com bastante desenvoltura. Então, eles notaram isso e falaram assim: puxa vida, se essa pessoa, se esse homem entendesse ou recebesse a palavra que o nosso apóstolo Paulo prega, seria de grande utilidade para o progresso do evangelho. Então eles esperaram Apolo descer do púlpito, terminar de atender e tirar foto com todo mundo e convidaram Apolo ao seu gabinete, quem sabe, e expuseram a Apolo um caminho sobremodo excelente, que é o Evangelho do Cristo ressuscitado, que não tem nada a ver com Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse é outro assunto, não se confunda por agora, porque hoje o subtítulo do tema da nossa aula de hoje se chama Separar a posição da condição. Mas antes, quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. Seja bem-vindo se você é um novo inscrito. Nós estamos recebendo muitos inscritos nos dias atuais. Esperamos que nosso material seja proveitoso para a sua vida, para te dar reinado em vida, Para que você tenha os olhos do entendimento espiritual iluminados com relação a tudo isso. Muito agradecido a você que compartilha os nossos links com todos os teus contatos e também muito agradecido a todos vocês
que tem semeado aqui neste reino. Hoje é dia 5 de dezembro, muitas pessoas já enviaram sua semente, às quais eu agradeço e declaro abundância manifestada em suas vidas. E se você que está nos assistindo entende que esse material é proveitoso, é um material estudado, dedicado, que vale a glória você assistir até o final e deseja semear a tua semente aqui no nosso ministério, aqui está o número do nosso código Pix, que é o meu celular, 21 99104 8388. E desde já eu agradeço a tua semente e declaro você colhendo ainda este mês todos os frutos sobre tudo aquilo que você tem semeado. Também siga a gente no Facebook, Pedro Kelly, no Instagram, Pedro Kelly, no TikTok, Pedro Kelly, e baixe para o teu celular a nossa rádio, 24 horas no ar, Rádio RCC. Entre aí nos aplicativos, lá e procure aí, Rádio RCC, baixe o aplicativo para o teu celular e você terá a palavra da graça ministrada na tua vida 24 horas por dia. Bem, e agradeço também a vocês que já adquiriram o meu livro Descubra Seu Poder, a habilidade de manifestar a sua nova realidade. Se você deseja adquirir, o link está na descrição desse vídeo. Você pode clicar aí, você vai ser conduzido ali tranquilamente aos passos que você deve dar para conhecer o livro. Primeiro tem um vídeo meu específico explicando sobre o livro. E quem adquire o livro ganha como bônus a palestra Terapeuta de Si Mesmo, que é uma palestra especificamente voltada para os leitores do livro Descubra Seu Poder. Muito agradecido. Então hoje nós entramos na parte 4 do tema Como apresentar o caminho mais excelente. E a parte 4 eu quero focar um pouco aqui sobre é necessário separar a condição da posição. Vamos voltar um pouco, vamos rebobinar aqui o nosso entendimento e vamos nos recordar. Lembre-se que quando você está respondendo à pergunta de alguém que está curioso com o ministério que você está acompanhando, o Ministério RCC, porque está vendo na sua vida atitudes diferentes, manifestações angelicais, poderosas de prosperidade, diferentes, sinais, maravilhas, milagres, prodígios, tudo isso, está vendo isso na tua vida, a pessoa te pergunta, qual é a tua religião? Ou melhor, aonde é que você congrega? Né? As pessoas perguntam isso para a gente às vezes. Então, quando a pessoa pergunta isso assim, ela está abrindo uma porta para a gente entrar e apresentar o caminho mais excelente. Então, lembrando, primeira coisa, que o caminho mais excelente é esta palavra, este ensinamento, que não pode ser misturado com aquilo tudo que você aprendeu no Velho Pacto, quando você participava daquela religião lá no sistema religioso que você fazia parte, tá bom? Então, vinho novo, barril novo, você entendeu já essa analogia de Jesus de Nazaré. Então, você deve considerar que esta pessoa que está se aproximando de você, ou que esta congregação que está aí, colocada por Deus para você pastorear, é composta de pessoas que têm uma medida de entendimento diferente da sua. Neste caso, preste atenção, não se entristeça com o que eu vou dizer. Neste caso, esta pessoa tem uma medida de entendimento inferior à sua em relação a este caminho, que é o caminho mais excelente. Essa pessoa, ou essas pessoas aí da sua congregação, são pessoas que são meninas em Cristo, crianças em Cristo. Elas bebem no sistema religioso leite, elas não estão preparadas para o alimento sólido. Que este caminho mais excelente, ele é composto de um ensinamento forte. Tão forte que às vezes, muitas vezes, antes de eu começar uma aula, uma ministração, eu advirto, este tema não é para religiosos, porque um religioso é um menino em Cristo. Então, quando essa pessoa se aproxima de você, ela chega para você interessada em saber como é que é isso, porque ela está vendo que você está alegre, está feliz,
está contente, está desfrutando, papapá, tudo isso, e ela talvez não, e ela vê que você não fala muito de religião, você não está muito aí para isso, você vive uma vida normal, você tem o teu trabalho, tua escola, tua família, tua diversão, e você vive feliz, e essa pessoa quer saber o que está acontecendo contigo. Então, você, como tem uma medida de entendimento, né? Medida de fé, de entendimento, um pouquinho mais elevada, você precisa compreender como é a melhor maneira, qual é a melhor maneira de você tratar este assunto com esta pessoa, porque ela é um cristal que pode quebrar ou rachar a qualquer momento, dependendo do que você disser, dependendo do que ela vir você praticando. Então isso é outro assunto para outro tempo, para outro dia, que nós vamos seguir aqui, eu acho que nós vamos seguir com esse tema, mas é um assunto para outro dia, entendeu? Porque você entende já muitas coisas que aquelas pessoas que são débeis na fé, entendeu? Débil na fé, nesta fé, na fé do Evangelho de Paulo, no caminho mais excelente. Essa pessoa é fraca nessa fé, ela não aceita certas coisas e de repente não é bom que ela te veja fazendo certas coisas que você faz com total limpa consciência. Mas isso, como eu disse, tenha paciência comigo, não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é separar a posição da condição. Portanto, esta pessoa, ela está ligada na condição, porque ela lá no sistema religioso aonde ela vai, ela é doutrinada a andar por aquilo que ela vê. Então, como ela vê em si mesma atitudes ruins, porque todos estamos vestidos por um vaso de barro, né? Uma carne demoníaca, diabólica, verdade? Então essa pessoa, como ela anda por aquilo que ela vê, se você disser para ela de cara, sabia que você é um Deus? Ela vai te maltratar, vai virar as costas e vai embora, ou seja, o cristal vai rachar. Por quê? Porque ela não está ainda preparada para ouvir isso. Entendeu? Você está tratando com uma criança em Cristo. Como é que se alfabetiza uma criança? Tem que ensinar as vogais. Você não pode falar de consoantes antes de ensinar as vogais. Porque se você não ensinar as vogais, você está querendo que ela suba no 5º andar sem passar pelo 1º degrau, 2º degrau, 3º degrau, 4º degrau. Então tem que ser de degrau em degrau. Porque se você se propõe a ensinar o caminho mais excelente, você precisa ter o dom de mestre. Porque se você tem o dom de mestre, você está entendendo o que eu estou dizendo. Entendeu? Pode ser que aquela pessoa passe pelas suas mãos, seus ensinamentos, e nem receba a palavra na atualidade, no momento em que você expuser. Mas ela não vai poder dizer que não entendeu. Porque o que você vai falar para ela fará sentido. Isso é importante. Tudo vai fazer sentido para essa pessoa. Então, tratando aqui do assunto posição e condição, repassando, essa pessoa anda pela condição. Ela nem imagina o que é a posição dela espiritualmente neste reino. Ela anda pela condição material humana visível que é transmitida a esta mente através dos sentidos que esse corpo biológico possui. Show de bola. Então, primeira coisa, letrinha A, anota aí no teu caderno de estudos. Letra A, considere-se como Deus te vê. Pois muito bem, você está se propondo a ensinar a alguém. Aí Pedro Kelly pergunta para você, você já chegou a esse nível? Que nível? A se considerar a você mesmo, a você mesma, como Deus te vê? Já, Pedro Kelly? Show! Então você está apto para ensinar essa pessoa ou essa congregação e motivá-la a se considerar assim como Deus a vê.
Porque se uma pessoa não se vê a si mesma ou a si mesma da mesma maneira que Deus a vê, essa pessoa não está apta para ensinar ninguém. Motivos óbvios, não vou nem entrar nesse quesito aí. Então, Deus te vê de forma totalmente diferente de como as religiões te veem. As religiões veem, tratam e ensinam as pessoas como um rebanho, ovelhinha, servo, sacou? Pobre, cego, miserável e nu, papapá, essas coisas. As religiões não tratam as pessoas como Deus as vê. Por quê? Porque eles não sabem como é que Deus as vê. Aliás, aquele líder do sistema religioso não sabe como é que Deus o vê, esse líder. Como é que Deus vê esse líder? Terça-feira, dia 3 de dezembro, eu bati bastante na tecla de Colossenses capítulo 1, verso 28. Ou seja, a função, o objetivo, o propósito. Qual é o propósito mesmo, hein? De alguém que vai mostrar a graça para alguém, uma congregação que prega a graça. Qual é o objetivo principal? Apresentar todo mundo perfeito em Cristo Jesus. O sistema religioso não faz isso. Por quê? Porque não sabe. Por isso que eles estão no devaneio, eles estão sem um norte, eles estão igual boia na água, para não falar outro nome que não cabe aqui, eles estão igual boia na água, para lá, para cá, levado em roda ou em volta ou para qualquer lugar, por qualquer vento de doutrina, como o apóstolo Paulo diz aos Hebreus. Né? Então, Deus te vê de uma forma diferente da forma com a qual a religião te vê. Aí você pergunta para essa pessoa, porque você está na tua mente, o seguinte, essa quarta parte aqui, a quarta aula. Qual é a quarta aula? Bom, a pessoa, você está pensando isso, você não vai falar isso para ela assim, porque você não vai ofendê-la, mas você está pensando em como é que você vai convencer essa pessoa para ela separar a posição da condição dela. Porque em posição ela é perfeita em Cristo Jesus, mas em condição, de repente ela deu um tapa em alguém ali fora, não sei, de repente ela roubou a caneta do próximo, também não sei, para não falar que roubou outra coisa do próximo, né? Então ela anda por aquilo que ela vê, e você tem que procurar uma maneira sábia de mostrar a ela que é uma distinção. O que é posição é eterno, porque é espiritual. E o que é condição não é eterno, é variável. Por quê? Porque é humano, é carnal, é terreno. Certo? Então, a melhor maneira de você ensinar com credibilidade é mostrando o fundamento, aquilo que está escrito. Então você abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 11. Aliás, se você pretende ministrar esse caminho mais excelente para alguém, você tem que ter Bíblia. Maior livro do mundo, para mim. Romanos, capítulo 6, verso 11. Neste momento, você convida essa pessoa para ler contigo. Se ela tiver Bíblia, peça para ela ler na sua própria Bíblia. Pedro Kelly, se eu tiver no metrô, aí eu peço para você assistir a aula número 1. E você vai ver que talvez não seja o melhor lugar para você expor o caminho mais excelente. Você pode dar uma pinceladinha, mas sem muito compromisso, porque não dá tempo, o ruído não deixa. Você falar e a pessoa ouvir direito, e daqui a pouco a pessoa vai embora no meio do assunto, e isso não é legal. Mas, para quem está no ônibus, no metrô, em algum lugar corrido e não tem Bíblia, você baixe para o teu celular um aplicativo da Bíblia. Hello! O celular só serve para a gente ter Instagram e Facebook. Não, tem que usar a Bíblia no celular também. Certo? Fica aqui uma sugestão. Então, em Romanos capítulo 6, verso 11, abrindo aspas, você mostra para a pessoa o seguinte, ó.
Considere-se morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ponto e fecha aspas. Então, primeira coisa, considere-se como Deus te vê, que é diferente de como as religiões te veem. Romanos capítulo 6, verso 11, então, é uma questão da pessoa se considerar a si mesma como ela está espiritualmente colocada por Deus mesmo em Cristo Jesus. Se você entendeu até aqui, você já chega sozinho a uma determinada conclusão. Qual a conclusão, Pedro Kelly? Essa aqui, ó. Não espere que os outros considerem isso de você, por você. Não espere. Você é que deve se considerar como Deus te vê. E Deus te vê morto ao pecado, mas vivos para Deus. Porque você não poderia ficar no limbo. Estou morto ao pecado. E agora? Não, tem que esperar. Não. Ao mesmo tempo que a morte de Jesus te colocou morto para o pecado, a sua ressurreição te colocou vivo para Deus. Isso se chama, o apóstolo Paulo chama isso de o verdadeiro batismo dos cristãos. Esse é o nosso batismo. Nosso batismo não é o das águas. Nosso batismo é o da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque nesta ressurreição ele nos colocou em posição de mortos ao pecado e vivos para Deus, que é diferente da condição, de repente, com a qual eu me levantei de manhã, hoje cedo, chateado, xingando um monte de palavrão, nervoso. Hoje é dia 5, tem que pagar um montão de coisa, cadê o dinheiro? E cadê que ninguém me ajuda, que a vida tá ruim, que não sei o quê, que parará. Então, um Deus reclamando. Uma pessoa que está viva para Deus e morta para o pecado, andando como qualquer ser humano comum e corrente, entendeu? Então, quando você começa a ministrar assim na vida de uma pessoa, com toda a sobriedade e tranquilidade, sem gritar, sem ofender ninguém, sem ficar, né? Então, você começa a convencer essa pessoa com sabedoria, porque Colossenses 1:28 diz o quê? Ensinando a todo mundo em toda sabedoria que estão perfeitos em Cristo Jesus, apresentando a essa pessoa a sua posição espiritual. Qual é a posição espiritual dessa pessoa que está se aproximando de você, ou dessa congregação que está aí aos teus pés? Esse povo todo aí não conhece a sua posição. Eles estão o quê? Eles estão perfeitos em Cristo Jesus, mas não sabem qual é a posição espiritual, porque a sua condição os domina, porque eles andam por aquilo que o vaso de barro propõe. Todo tempo. E como eles vão lá no sistema religioso, e o sistema religioso exalta a humanidade da pessoa e não a divindade dessa pessoa, porque você é um Deus. Cristo mora em você. Quem é você? Poxa vida. Então, a pessoa aí já está subindo alguns degraus junto com você, sim ou não? Sim, bacana. Aí você já pode falar para essa pessoa o seguinte: fulano, você está compreendendo? Isso não dependeu de você, não dependeu de sacrifício, de dízimo alto, muito menos, de jejum, de joelho, de oração de A, de B. Isso não dependeu das religiões, muito menos dos religiosos. Aí a pessoa já está sendo convidada a subir um segundo degrau junto com você. Nós estamos tratando aqui de separar posição de condição, verdade? Então, você diz para ela tudo isso. Olha, os religiosos, vou te falar uma palavra que eu espero que não te ofenda. Quando você falar assim para a pessoa, ela vai fazer a mesma coisa que você acabou de fazer aí comigo. Olha, abençoado, dá licença, eu vou te falar agora uma palavra que eu espero que você não se ofenda. Quando você fala assim, a pessoa para tudo e, peraí, o que ele vai dizer? O que ela vai dizer? Sim ou não? Então, você tem que despertar isso nessa pessoa. E você diz o seguinte para ela: desculpa, mas os religiosos, eles tratam a Deus como se fosse um dos jagunços seus. Eles pensam, pregam e ensinam
que Deus vai fazer aquilo que eles querem que Deus faça, que eles pensam que Deus faz, ou que eles desejam que Deus faça. Senhor, vai pesar a mão, irmão, se você usar batom. Não é? Então, os religiosos pensam que Deus é um jagunço, que o religioso é o fazendeiro, tem uma porção de jagunço, aí diz, Deus, eu não admito que essa pessoa seja salva. Por quê? Porque essa pessoa fuma cigarro, porque essa pessoa bebe cerveja, porque essa pessoa... Entendeu? Então, a pessoa aí, ela já está meio, poxa, peraí, onde é que eu estou me metendo? Porque ela já está entendendo. E é quando você fala assim para essa pessoa, ela vai viajar e vai lembrar na sua mente de coisas que ela viu lá no sistema religioso onde ela está participando ainda, quem sabe ela ainda vai lá. Aí você reafirma e diz para ela assim, olha, isso, a tua posição em Cristo não dependeu das religiões, você quer ver uma coisa? Aí você volta de novo para o fundamento, porque isso é o que te dá credibilidade. Quando você fala e mostra, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, abro aspas aqui. De modo que se alguém está em Cristo, tem que explicar isso aqui, um momentinho. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, todas foram feitas novas. Todas foram feitas novas. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta mais os pecados dos homens, e nos encarregou a nós a palavra da reconciliação. Ponto. Fecha aspas. Explicar. De maneira que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Outro dia eu ministrei um tema aqui no nosso centro educativo que estar em Cristo, que explica que estar em Cristo é estar nascido nesta dispensação, ter nascido nesta dispensação. Estar em Cristo não significa participar de uma determinada religião. Show? Pois muito bem. Porque as religiões impositivas, que foram criadas, vamos dizer aí, há mais ou menos 4.000 anos, quando eu me refiro a religiões impositivas, um pouquinho de história. Eu quero me referir ao judaísmo, que é a religião da lei de Moisés, ao islamismo, esses ismos todos que tem por aí, né? E mais recentemente, a partir do século IV, ao catolicismo, né? Que é uma religião impositiva. Ela impõe, ela não convence por ensinamento, por informação, não, ela impõe e... ó. Então, as religiões impositivas disseram que estar em Cristo é estar participando daquela religião. Isso é mentira, estar em Cristo é estar depois da sua ressurreição, aqui. Então, você é uma nova criatura. Acontece que você não sabe. Então, expliquei aqui. Outra coisa que é necessário explicar. Deus já se reconciliou com a gente. Deus que nos reconciliou com Ele mesmo por Cristo, através da sua morte e ressurreição. E aí, ficou assim? Não, Ele nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Em que consiste o ministério da reconciliação? Foi aqui que Deus me revelou o nome deste centro educativo, Ministério Reconciliados com Cristo. Em que consiste o ministério da reconciliação? Consiste em você mudar de roupa, mudar de música, mudar de comida, mudar de cabelo? Não! Consiste no que está abaixo, no verso 19, em explicar que Deus estava em Cristo, porque nele estava toda a plenitude da divindade. Paulo fala aos Colossenses assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a todo mundo, não levando mais em conta os pecados de ninguém. Porque lá em Jeremias, capítulo 31, parece, verso 33, ele diz que naquele dia perdoarei
as suas iniquidades e pecados e nunca mais me lembrarei de nada disso. Que dia? Para Jeremias era futuro, para nós já é passado. E para Paulo também já era passado. Por isso ele disse, reconciliou, nos deu. Não vai dar, ele já reconciliou, ele já deu. Quando? Na cruz. E aqui, essa época aqui, a gente pode dizer que era mais ou menos no ano quê? No ano 57 depois de Cristo, quase 30 anos aí depois da ressurreição de Cristo. Então, em que consiste o ministério da reconciliação? Bom, Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo mundo, não levando mais em conta o pecado de ninguém, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos encarregou de uma palavra. Palavra. Parole. Palavra. Word. A palavra da reconciliação. Pedro Kelly, o que é a palavra da reconciliação? Esta que vos ensino todos esses dias. Essa foi a palavra que Cristo nos encarregou para falarmos. Ou seja, mostrar às pessoas que estão perfeitas em Cristo, porque Ele já veio, já pagou o preço, já ressuscitou, já venceu, já libertou, já reconciliou. Ele não vai voltar, reconciliar, consertar, não sei o que, parará, como as religiões estão esperando. Isso é mentira! Ele já fez. Mas são outros degraus. Então, tudo isso provém de Deus. Isso não foi a irmã da oração, não foi o pastor poderoso, muito menos aquele apóstolo que grita aleluia, como se Deus estivesse lá na lua, bem longe. Isso é o que significa aleluia, verdade? Então, alguém que se dispõe, preste atenção, a apresentar este caminho mais excelente para uma outra pessoa, para uma congregação, cuidado. Por quê? Porque automaticamente essa pessoa se converte em um embaixador que fala em nome de Cristo. Recebe essa palavra? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Assim que, de maneira que, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Então nós rogamos a vocês em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus. Ponto, fecha aspas. Como é? A pessoa então vai te perguntar, Pedro, como é que eu me reconcilio com Deus? Aí você diz para ela, entendendo o que eu estou te explicando. Isso não é mudando roupa nem costumes. Isso é na mente, no terceiro. Sabe onde Paulo foi levado? Conheço um homem, ele disse assim, que foi levado ao terceiro céu. Se foi no corpo, fora do corpo, não sei. Claro que ele não, foi na mente. Por quê? Porque de Cristo ressuscitado ele recebeu revelações. E isso é na mente. Assim como você hoje, em vários momentos aqui desse estudo, você lembrou de versículos que você tinha de repente um entendimento equivocado. E eu te coloquei em cima do fundamento novamente, do fundamento correto. Aí eu pergunto para você, o contexto aqui, verso sem contexto, é um pretexto? Estou de acordo. Então vamos observar o contexto. Qual é o contexto aqui? Bom, é que Deus estava em Cristo, reconciliando, reconciliou, não leva mais em conta o pecado de ninguém, nos deu essa revelação para a gente explicar, essa palavra da reconciliação, é nisso que consiste o ministério da reconciliação. E agora, através desse ensino, dessas aulas, dessas ministrações, eu rogo a todo mundo que me assiste, reconcilie-se com Deus, largue o sistema religioso. Quem está no sistema religioso não está reconciliado com Deus, está na religião, pura e simplesmente. Aí o verso 20 diz que se você está dentro deste contexto na tua pregação, no teu ensino, na tua forma de ver as coisas, aí você é um embaixador
que fala em nome de Cristo. Fica claro e fica implícito que a pessoa que não considera o que eu acabei de ensinar hoje aqui na sua ministração, na sua pregação, ela pode falar que ela é qualquer coisa, menos embaixador em nome de Cristo. Porque para ser um embaixador em nome de Cristo, você tem que pregar a reconciliação. Explicar que Deus estava em Cristo reconciliando, reconciliou. Pô, não tem que pagar mais nada, não tem que aceitar Jesus nada, não tem que ir para religião nenhuma, não tem que mudar a forma de se vestir nada, tem que entender a posição espiritual que é diferente da condição humana. Aí a pessoa, nesse momento, ela está totalmente envolvida por aquilo que você está ensinando. Assim como você está totalmente envolvido, por isso que eu estou te dizendo aqui, sim ou não? Aí você pode fazer a seguinte pergunta para fechar a tampa. Abençoado, você entendeu? Poxa, entendi. Então qual é a embaixada que você quer representar? Pronto, você colocou a pessoa entre a espada e a parede, sem ameaçar. Você só convenceu ela de que se ela pregar pecado, diabo e inferno, sistema religioso, proibido, pá, só vai para o céu se for igual a mim, não sei o que, coisa e tal, está representando tudo, mas não é embaixador em nome de Cristo. Por quê? Porque esta embaixada em nome de Cristo tem instruções específicas. E as instruções específicas estão aqui em 2 aos Coríntios, verdade? 1 aos Coríntios, não sei, vou ver aqui, em que o apóstolo Paulo fala, 1 aos Coríntios, capítulo 3, né? Verso de número 10. Conforme, vamos dar um pouco de luz e vamos colocar o contexto, verso 9, para a gente terminar a aula de hoje. Porque nós, abro aspas aqui, porque nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Estão sendo construídos tijolinho por tijolinho no edifício. Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, eu, Paulo, como perito arquiteto, como aquele expert, pus o fundamento. E outro edifica em cima, que é o meu caso, Pedro Kelly, estou edificando, em cima. Porém, cada um veja como sobreedifica, porque ninguém pode pôr um fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando você mostra a pessoa, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 20, você acabou de convencer esta pessoa da sua posição espiritual em Cristo Jesus nesse aspecto. E quando você pergunta para ela qual é a embaixada que você quer representar, então você já coloca uma palavra para ela, meditar. Lembre-se que você está dando para essa pessoa uma semente para ela refletir. E quando ela sair dali, pode ser a hora que for, quando ela for dormir à noite desse dia e deitar a cabeça no seu travesseiro, a palavra é viva e eficaz. Se você falou palavra, fundamento, pode ter certeza que essa pessoa não vai dormir, não vai conseguir dormir sem antes pensar em tudinho que você falou. E isso é proveitoso, porque afinal de contas você não quer ficar perdendo tempo falando para as pessoas e depois as pessoas esquecerem. Então, para que isso não aconteça, o que você tem que ministrar na vida delas é fundamento. Aí, abençoado, que tem uma congregação e deseja que essa congregação cresça, você pode ter certeza que essa congregação vai crescer. Agora, se essa pessoa leva para o púlpito, mistura partido político A, partido político B, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, essa congregação está sem propósito e não vai para lugar nenhum. Então, esse foi o tema, parte 4 da série de estudos Como Apresentar o Caminho Mais Excelente. E hoje falamos um pouquinho sobre posição e condição. Deve separar isso na cabecinha dessa pessoa que se aproxima de você. Espero que você tenha
se divertido, sido aclarado um pouco mais com essa palavra que promete fazer mudanças permanentes na vida daquele que se expõe a ela. Muito agradecido pela tua audiência. E agora, seguindo as orientações do apóstolo Paulo, se você está sendo ensinado nesta palavra, o conselho a sugestão a orientação você semear na vida daquele que te ensina. Então, se você é educado, é ensinado, é alimentado lá naquele lugar lá, você tem que semear lá, deve semear lá, porque é de lá que você come. Agora, se você se alimenta daquilo que estamos ensinando aqui, é aqui que você deve semear. Sou muito claro com isso, porque nesse assunto, para mim, que é muito sério, que trata da sua prosperidade material, seu desenvolvimento humano, eu tenho que ser bem claro com isso. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, Deus dá semente a quem semeia. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz que aquele que semeia escassamente, colherá escassamente. Aquele que semeia com abundância, colherá com abundância. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: se eu semeio entre vós o espiritual, não é nada demais colher de vocês o material. Escrevendo aos Filipenses, ele agradece porque seu colaborador, chamado Epafrodito, levou e entregou ao apóstolo Paulo a semente que aquela congregação, ou aquelas congregações, enviavam para sustento do ministério do apóstolo Paulo. Aqui no Ministério RCC tem muita gente que semeia. Eu agradeço a todos e declaro na vida de todos a manifestação da prosperidade em todos os sentidos, né? Porque aqui você semeia com liberdade, com entendimento. Semeia porque você crê e confia naquilo que está sendo ensinado, até porque eu insto a colocar em prática o que você está ouvindo da minha parte. Para quê? Para que você veja que funciona. E quando você vir que funciona, quando você notar que funciona, aí você dá crédito às minhas palavras e então a tua semente aumenta mais ainda, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Se esse é o ministério que o teu coração arde para que você semeie, colabore, né, e sustente, aqui está o código Pix, celular 21 99 104 8388. Vou ficar por aqui. Domingo, 10h30 da manhã, ao vivo, YouTube Pedro Kelly RCC, Facebook Pedro Kelly, com outro interessante tema, uma outra aula maravilhosa que certamente transformará a sua vida. Portanto, veja, assista, reveja todos os temas, dia 26 de novembro, 28 de novembro, primeira e segunda parte, 3 de dezembro e hoje, 5 de dezembro, terceira e quarta parte do tema Como Apresentar o Caminho Mais Excelente. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.